Oi gente, meu nome é Júlia, você está no nosso intensivo de sintaxe e hoje vamos falar sem medo sobre as orações subordinadas adverbiais. Calma, respira, eu sei, o nome assusta, parece até castigo, mas hoje vamos descomplicar tudo de forma leve e objetiva. E olha só, esse é o último episódio da nossa saga, já tô com saudade, mas tranquilo, tá? Os traumas gramaticais continuam e logo tem mais conteúdo aí vindo pra vocês, pra ajudar a vocês dominar o português de vez. Adverbial vem de adjunto adverbial, que é um termo que sempre vai estar ligado ao verbo. Uma dica fácil para lembrar é tirar as palavras AD, aí sobra junto e verbial, ou seja, é algo que sempre vai estar junto do verbo. Algo que sempre vai estar junto do verbo. E para que serve esse adjunto? Ele traz uma circunstância que explica ou complementa a ação da oração principal. É como se ele desse a condição necessária para essa ação acontecer. E essa circunstância, ela pode indicar causa, tempo, condição, intensidade, mostrando o que está por trás da ação do verbo. E tem um detalhe importante. O termo adjunto adverbial, ele é um termo acessório, é considerado um termo acessório. Isso quer dizer que, se você tira ele da frase, o núcleo do sentido continua lá. Então, o adjunto adverbial, ele enriquece a informação, mas ele não é exatamente necessário para a estrutura básica da oração. Vamos para um exemplo, para deixar tudo mais concreto? Ela está indo para a empresa. Aqui temos a locução verbal está indo, que indica uma ação em movimento. Aí o nosso ela é o sujeito, que é quem está conjugando o verbo. Agora, olha o final da frase. Para a empresa. Esse trecho indica o destino, ou seja, o lugar para onde ela está indo. Então, sempre que uma expressão responde à pergunta onde, para onde, em que lugar, ela é um adjunto adverbial de lugar. E assim como o adjunto adverbial de lugar, temos também o adjunto adverbial de intensidade, adjunto adverbial de local e por aí vai. Viu só como os adjuntos adverbiais dão um cenário para ação? Como acabamos de ver um exemplo com adjunto adverbial, agora é hora de conhecer as classificações dessas orações. Dentro da oração subordinada adverbial, temos 9 tipos diferentes. As causais, as consecutivas, as condicionais, as concessivas, comparativas, conformativas, finais, temporais e proporcionais. Respira fundo. Eu sei que parece muita coisa, mas é mais simples do que parece. Com prática, vocês vão identificar rapidinho. Primeiro, as orações subordinadas causais. Como o próprio nome já diz, as orações subordinadas causais, elas indicam a causa do que acontece na oração principal. Exemplo, eu não fui à festa porque estava com febre. Aqui na primeira oração a gente tem o verbo fui e temos o sujeito eu. Aí na segunda oração, agora a gente tem aqui o verbo estava e o sujeito oculto, que seria o eu da primeira oração, para evitar repetições. A língua portuguesa detesta repetições. E também temos o nosso adjunto adverbial, que seria a nossa causa. O motivo de eu não ter ido à festa é porque eu estava com febre. Simples, né? Agora repara, na conjunção porque. Essa conjunção, ela indica a nossa causa. Outras conjunções causais são o porquê, pois, uma vez que. E uma vez que tem até um toquezinho de elegância, eu confesso, viu? É a mesma vibe do verbo no pretérito, mas que perfeito, chique demais.
Agora, as orações subordinadas consecutivas, elas são parecidas, mas elas trazem uma ideia de consequência. Elas meio que andam de mãos dadas com as causais, não são a mesma coisa, mas estão bem próximas. Vamos utilizar o mesmo exemplo? Eu estava com febre, tanto que não fui à festa. Viu a diferença? Na causal, a febre é o motivo de não ter ido à festa. Agora, na consecutiva, a febre é o fato anterior e não fui à festa é a consequência dele. As conjunções mais comuns são tanto que, desde que. Fácil, né? Terceiro, as orações subordinadas condicionais. Elas indicam que algo só acontece se outra coisa acontecer primeiro. Por exemplo, caso faça sol, iremos à praia. Ó, aqui a gente tem o nosso verbo iremos. E o sujeito? Mais um caso de sujeito oculto. Para descobrir esse sujeito, é só analisar o verbo iremos, que está conjugado na primeira pessoa do plural. Ou seja, o sujeito, ele é o nós. Caso faça sol, nós iremos à praia. Agora repara na conjunção caso. Caso mostra que ir à praia depende de fazer sol, ou seja, é uma condição para uma ação acontecer. E outras conjunções condicionais são caso, se, desde que, salvo se. E deixa eu confessar uma coisa, salvo se é meio feio, mas quem sou eu para julgar, não é mesmo? A gramática tem seus momentos. Então vamos à oração conformativa. Esse tipo indica que a ação da oração principal está de acordo com alguma norma, opinião ou referência. Uma dica fácil para lembrar é associar conforme e conformativa. Ó, conforme, conformativa. Eu vou colocar para vocês um exemplo aqui na tela, porque a minha lousa é muito pequenininha, então não cabe tudo. Agora vamos para a oração. De acordo com Tupac, eu sou fruto da sociedade. Esse tipo aqui é muito comum em redações e em textos acadêmicos, principalmente para apoiar argumentos com base em fontes. E as conjunções conformativas são segundo, conforme, aqui ó, de acordo. Então, dica, sempre que você quiser fazer alguma referência para embasar a sua ideia, é só jogar uma conformativa. Bora para as comparativas, o sexto tipo. Tá vendo como é rapidinho? Já passamos da metade. E como o próprio nome já diz, compara dois elementos dentro da oração. Então pode ser de diferença, de igualdade, de semelhança. E vamos para mais exemplos que vão aparecer na telinha também. Ó, igualdade. Caio estudou tanto quanto o seu irmão. Aqui, a conjunção tanto quanto traz essa ideia de uniformidade, agora de diferença. O livro é melhor do que o filme. Aqui, a conjunção do que dentro da oração já traz uma ideia de divergência. E outras conjunções comparativas são tanto quanto, do que, como, assim como, e por aí vai. São muitas conjunções nas comparativas. Enfim, vamos para a próxima. Agora, as orações finais, elas expressam a finalidade da ação principal, ou seja, para que aquilo foi feito. Por exemplo, trabalho duro a fim de me mimar. Sim, esse foi um leve desabafo, mas serve de exemplo perfeito. Olha, a finalidade de trabalhar duro é se mimar. Esse é o objetivo. As conjunções finais mais comuns são para que, a fim de que, por que, e lembrem-se,
sempre que responder a pergunta com que objetivo, é final. Oitavo tipo, as orações temporais. Elas indicam quando a ação principal acontece, marcando o tempo, o momento. Por exemplo, antes que eu me desse conta, já tinha entendido tudo de oração. Aqui, ó. O antes que, ele marca o momento anterior à compreensão. Uma forma fácil de lembrar é pensar no momento. Então, se encaixar um quando, é temporal. Outras conjunções temporais são antes que, quando, enquanto. E vamos ao último tipo, a oração subordinada adverbial proporcional. Ela expressa uma relação de crescimento ou de variação entre duas ações. Por exemplo, à medida que estudava, mais entendia o conteúdo. Então aqui a gente vê, quanto mais estudava, mais compreendia, um comportamento proporcional. E essas proporções, elas podem ser uniformes, crescentes ou decrescentes. Outras conjunções temporais são à medida que, quanto mais, quanto menos. Fácil, né? E super comum também em textos argumentativos e científicos. E esses foram os 9 tipos. Eu vou disponibilizar aqui na telinha uma tabela com todas as conjugações para vocês verem. Mas e aí? Tá ficando mais claro? Já temos os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais na mão. Então, vamos praticar, porque eu quero ver se vocês estão craques mesmos. Até porque, quanto mais estuda, mais aprende. Proporcionalidade gramatical, né, gente? Separei alguns exercícios do site Toda a Matéria, que é cheio de questões ótimas para fixar o conteúdo. Eu vou disponibilizar aqui na descrição para vocês o link para vocês treinarem depois, combinado? Então, vamos para os exercícios. Na oração a seguir, que vai aparecer na telinha. Esta prova estava tão difícil quanto aquela. A oração destacada é classificada como A. Oração subordinada adverbial condicional. B. Oração subordinada adverbial conformativa. C. Oração subordinada adverbial comparativa. D. Oração subordinada adverbial proporcional. Ou E. Oração subordinada adverbial consecutiva. E aí, quem marcou a letra C acertou. Temos aqui uma oração subordinada adverbial comparativa, porque ela faz uma comparação explícita entre esta prova e aquela. E as expressões tão e quanto, elas indicam a dificuldade entre uma prova comparada à outra, bem típico de oração comparativa. Exercício 2. Complete a oração com a conjunção adequada. Ia ficando cada vez mais emocionada, ouvia o discurso. A. Quando. B. À medida que. C. Conforme. D. Ainda quando. E. Uma vez que. Quem marcou a letra B mandou bem. A frase correta é: ia ficando cada vez mais emocionada à medida que ouvia o discurso. A expressão à medida que, ela indica proporcionalidade, ou seja, quanto mais ela ouvia o discurso, mais emocionada ela ficava. Então, lembrando, esse é um exemplo clássico de oração subordinada adverbial proporcional. Exercício 3. Identifique as orações subordinadas nos exercícios a seguir.
Assim como nos outros exercícios, eu vou aguardar um tempinho aqui para vocês responderem. A é esperta como o irmão. Isso mesmo, é uma oração subordinada adverbial comparativa. A conjugação como indica comparação. B. Ligo assim que chegar. Eita, como vocês são inteligentes! Essa é uma oração subordinada adverbial temporal. A conjunção assim que está demarcando o momento. C. Faça a sobremesa conforme diz a receita. Quem aí associou a conjugação, hein? É uma oração subordinada adverbial conformativa. D. Estudei até no final de semana para que tivesse uma nota boa. Arrasou! Essa é uma oração subordinada adverbial final, já que para que está indicando a finalidade da oração principal. E, mesmo que ele não ajude, farei o trabalho. Vocês estão mandando muito bem. Temos aqui uma oração subordinada adverbial consecutiva. A conjugação mesmo que traz a ideia de um obstáculo, porém a ação acontece do mesmo jeito. Exercício 4. Indique qual das alternativas contém uma oração subordinada adverbial final. A. Já que chegou cedo, será atendido primeiro. B. Caso chegue cedo, liga-me. C. Se chegar cedo, liga-me. D. Chegou tão cedo que foi logo atendido. E. Chegue cedo para que seja atendido na primeira vaga. Quem escolheu a letra E está certíssimo. Essa oração diz a intenção de chegar mais cedo, que no caso seria ser atendido na primeira vaga. E para expressar isso é utilizado a conjugação para que. Exercício 5. Indique qual das alternativas contém uma oração subordinada adverbial temporal. Observem bem, galera. A. Gastou tanto dinheiro que em pouco tempo perdeu tudo que tinha. B. Já que ninguém diz nada, não vou mais insistir. C. Uma vez que você ajude, podemos fazer o trabalho em dupla. D. Mal a secretária se levantou, o telefone começou a tocar. E. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Essa já foi um pouquinho mais complicada, então parabéns para quem escolheu a letra D. Essa é uma oração subordinada adverbial temporal. Tiveram muitos aí que escolheram a letra A, né? Me contem aqui nos comentários. Então, por que não é a letra A? Essa é uma oração consecutiva, já que a consequência é gastar todo o dinheiro em pouco tempo ao ponto de perder tudo. Confesso que eu me identifico um pouquinho com essa. Agora, na letra D, a conjunção mal, ela é usada para marcar o tempo. Exercício 6. Relacione as orações subordinadas adverbiais aos seus tipos: causal, concessiva, condicional e final. A. Embora eu queira falar, não tenho coragem. Essa é uma oração subordinada adverbial concessiva, pois o sujeito tem a vontade de falar, mas o seu obstáculo é a falta de coragem. Fácil, né? B. Desde que você vá, eu também vou. Isso, essa é uma oração subordinada adverbial condicional, já que a condição explícita aqui é: eu só vou se você for. C.
fez o possível e o impossível para que não faltasse nada à sua família. Acertou! Aqui vemos uma oração subordinada adverbial final. O sujeito faz o possível e o impossível com o objetivo de não faltar nada à sua família. D. Não fui porque ninguém me chamou. Quem aí falou a oração subordinada adverbial causal acertou, já que aqui a causa do sujeito não ter ido foi o fato de que ninguém o chamou. Viu como fica mais fácil com a prática? Com o tempo, vocês vão bater o olho e já vão reconhecer o tipo. Conferem o link que eu deixei aqui embaixo, continuem treinando e depois me conta aqui nos comentários quantas vocês acertaram. E se também tiver qualquer dúvida, joga aqui embaixo também que eu respondo, tá bom? Agora vamos falar das orações subordinadas reduzidas. Mas o que exatamente é isso? As orações reduzidas, elas não são introduzidas por uma conjugação ou por um pronome relativo, diferente da maioria das orações que vimos até aqui. O que acontece nelas é o seguinte: a conjugação some e o verbo conjugado ele é substituído por uma das formas nominais do verbo, sendo o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Vamos por partes. No infinitivo, os verbos terminam com R. Então aqui vemos o falar, o andar, o correr. Agora, no particípio, os verbos terminam com DO ou DA. Aí aqui a gente já vê o andado, o falado, o cantado. Já no gerúndio, os verbos terminam com NDO. Então aqui vemos o andando, o falando, o cantando. Vamos ver alguns exemplos para deixar tudo mais claro? Aqui eu tenho a oração: sentiu culpa porque furou a dieta. Aqui nessa oração eu tenho o verbo sentiu, que está conjugado na terceira pessoa do singular. Então vamos reduzi-lo ao gerúndio. A oração reduzida eu vou deixar aqui na telinha. Então a oração reduzida ela fica: sentindo culpa, furou a dieta. Simples, bem simples. Então aqui temos uma oração subordinada adverbial causal reduzida no gerúndio. Eita palavrão, né? Mais um exemplo. Eu chorei porque o filme era triste. Aqui na primeira oração temos o verbo chorei. Vamos levá-lo para o gerúndio e cortar aqui, a conjunção. Por quê? Então, a oração reduzida, ela fica: chorando, o filme era muito triste. Vamos para mais um, agora no infinitivo. Não podem ir embora sem que comam a sobremesa. Vamos tirar aqui a conjunção que e transformar o verbo comam em comer. Aí fica: não podem ir embora sem comer a sobremesa. Outro exemplo no infinitivo. Ele lamentou porque perdeu o jogo. Então aqui vamos excluir a conjugação porque, eu derrubando a lousa, porque, e transformar o verbo perdeu em perder. Então fica: ele lamentou por perder o jogo. E por último, um exemplo no particípio. Eu mantive a calma a fim de não surtar. Normalmente é assim que nos sentimos no final do semestre. Pois bem, então vamos transformar o verbo e cortar a conjugação. Então fica: mantido a calma por não surtar. Tá vendo como é simples? É só analisar a forma do verbo. Caso a oração ela esteja
no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, você pode desconfiar que está diante de uma oração subordinada reduzida. E essa oração, ela é uma ótima ferramenta gramatical para ser usada em diversos contextos, como por exemplo em artigos científicos, em notícias de jornal, na literatura, nos poemas. E aí, gente, quanta coisa aprendemos hoje, hein? Agora vocês já sabem identificar os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais e até a reconhecê-las quando elas aparecem na forma reduzida. Isso é muita coisa para pouco tempo. Mas não basta só assistir não, tá? Tem que colocar tudo isso em prática. Então, quando vocês forem ler alguma notícia, alguma redação ou até mesmo alguma legenda da rede social, tentem identificar quais são as orações que tem ali. É esse olhar atento que vai fazer toda a diferença na hora da prova, ou melhor, na hora de usar o português com confiança. E, claro, não vai embora sem antes deixar um comentário aqui embaixo me falando o que você achou da aula de hoje. Então, me conta, qual oração você achou mais fácil? Qual oração ainda te deixa com um nó na cabeça? Tô de olho nos comentários e vou responder todos com o maior carinho. E aproveita também para sugerir mais temas para os próximos vídeos. Me fala, vocês querem ver mais análise sintática, redação, figuras de linguagem? Me conta aí nos comentários, me ajudem aí a planejar o nosso próximo intensivão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho, porque tem muito conteúdo incrível vindo por aí. E lembrem-se, português não é filme de terror, é só questão de prática e paciência. Um beijão, bons estudos e até o próximo vídeo!